Pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de geografia. Nós paramos na página 105, região sul, nós vamos iniciar, na verdade. Nós já vimos um pouco sobre a região nordeste, né? Lembra como nós estudamos por parte, né? A gente vai estudar, quando chegar nesses assuntos de região, nós vamos estudar dessa maneira, um pouquinho, depois mais um pouquinho, para não ficar muita informação de uma vez só, tá bom? 105, região sul, né? Em questão de território, é a que cobre menos espaço, tá? Ela tem 3 estados: Paraná, capital Curitiba; Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre; e Santa Catarina, capital Florianópolis, né? A região sul é a única brasileira que ela está localizada na zona temperada da Terra, ou seja, lá eles conseguem sentir bastante a questão das estações do clima, sentir frio, frio mesmo, frio de nevar, né? Frio, calor, né? A primavera, o outono, tudo lá eles sentem realmente como é dividido, porque eles têm um privilégio de estar na zona temperada do Brasil, ou seja, sentir todos os climas, né? Vamos lá. Aí vamos ver os limites, tá? Que a região faz. Ao norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ao leste, o Oceano Atlântico. Lá tem belas praias, né? Inclusive, bastante visitados por turistas que visitam a região, né? Ao oeste, Argentina e Paraguai são outros países que ela faz fronteira, né? Muitos brasileiros, inclusive, têm essa facilidade que moram na região sul de visitar Argentina, Paraguai, né? E ao sul, o Uruguai, que também é um outro país, né? Olha que privilégio. Aqui no Brasil mesmo, ela faz fronteira apenas com Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá? Vamos lá. História e formação da região sul. Assim também, como em todas as outras regiões, o povo que deu início, né, foram os indígenas. Depois, ou seja, posteriormente, foram para lá os padres jesuítas espanhóis. O que eles fizeram com os índios? Começaram a catequizar os índios, ou seja, ensinar a religião católica, o idioma e os trabalhos. Os índios eles trabalhavam na agricultura, na pecuária, começavam a criar o gado, né? É uma das atividades que impulsionou a população, a chegada de pessoas da região sul, foi a questão da criação do gado, tá? Embora os indígenas eles tenham sido os primeiros habitantes da região, hoje eles constituem uma pequena porcentagem que a gente vai ver um pouquinho mais na frente dos indígenas, tá? Os bandeirantes paulistas, eles começavam a atacar esses lugares que os índios e os padres moravam, que eram chamados de missões ou reduções. Eles atacavam esses lugares, os padres e os índios fugiam, claro, né? E os bandeirantes paulistas acabavam ficando com tudo que estava lá. Desde as plantações, a criação de gado, eles acabavam tomando posse de tudo aquilo, né? E aí, eles estavam também interessados no comércio de gado. Os tropeiros, isto é, comerciantes de gado, eles reuniam gado que era criado solto, espalhado pelo pasto, pelo campo, né? Eles levavam esses animais para vender nas feiras de gado em Sorocaba, São Paulo, né? No caminho por onde eles passavam, eles acabavam fundando, né, povoados, que faziam lugares para descansar, para continuar, e já deixava aquela construção lá, porque eles sabiam que eles iam fazer aquele caminho de volta, e iam fazer novamente, e precisavam de lugar para descansar, tá bom? Para defender as estâncias, que eram lugares onde eram as fazendas de gado, o governo português mandou construir fortes militares. O que aconteceu? Em volta dos fortes, tinham também, começaram a surgir povoados, né? As brigas começaram a surgir, por quê? Né? Porque os espanhóis, eles lutavam pela posse das terras do sul, as tão cobiçadas terras, tão propícias para a criação do gado, né? A população da região sul aumentou muito com a chegada dos primeiros imigrantes, né, europeus entre
1850 e 1930. Os primeiros foram os açorianos, depois vieram os alemães, italianos, poloneses, ucranianos, entre outros, tá bom? Eles eram atraídos por questão do governo, pessoal, oferecer para eles vantagens, né? Na época, eles como fosse eles estivessem doando as terras para esses imigrantes virem para cá, cuidar dessas terras, inclusive do gado, né? E aí eles vieram assim, nossa, a gente vai para o Brasil, a gente vai ter nossa terra, vai ter nossa criação. Então eles vieram para cá em busca de qualidade de vida, tá bom? A história da região sul, ela é marcada bastante pela Revolução Farroupilha, que foi a maior, né, que durou mais tempo no Brasil. A gente já viu isso em história, né? E aí, com isso, deu-se realmente um crescimento europeu, especificamente nessa região. A gente vai ver um pouco, né? Que a região sul é a menor da região do Brasil, como eu falei, tá? Vieram para cá, principalmente alemães e italianos, aonde eles se instalaram por ali, né? Os alemães se instalaram ao norte e nordeste do estado de Santa Catarina, em Curitiba, no norte do estado do Paraná. Já os italianos, eles se instalaram principalmente na Serra Gaúcha, né? E no sul de Santa Catarina. Lá eles introduziram, os italianos começaram a criar as lavouras de uva, né? E consequentemente isso, a questão do vinho, que a questão do vinho do sul é um dos vinhos mais apreciados no Brasil, né? Mais vendidos, tem mais qualidade e mais diversidade, tá bom? Os brancos, como eu falei, eles são a maioria na região sul, tá? A gente vai ver a porcentagem aqui de cada um, cada etnia, olha só. De negra, apenas 3,6%, porcentagem de negros para lá, né? Os pardos, 16%, um pouco mais, né? Os indígenas, 0,7%, olha só, quase, né? Raríssimo. E os brancos, 79,6%, quase 80% da população lá é branca, é descendente europeia, alemã, italiano, soriano, por aí vai, tá? Então, eles são a maioria nessa região do Brasil, tá? Aí nós vamos para 108. Os grupos étnicos que fazem, cada região tem o seu grupo étnico, aquele grupo de origem, né? Lá também não poderia ser diferente. Tem os colonos, que são proprietários de um pedaço de terra, né? Onde eles produzem a erva mate e a uva. Os madeireiros vivem da extração de madeira. Ela tem uma grande importância para a região, tá? Já que, pessoal, eles têm uma questão da influência muito forte europeia, especialmente dos alemães. As casas, né, lá são feitas de madeira, estruturas de madeira. Então, é normal lá ter casa de madeira, o que é bem diferente para nós, que nós fazemos aqui nossas casas de tijolo, alvenaria, madeira só no teto, né? Mas lá, madeira na parede, no piso de madeira, né? É uma questão cultural lá deles também. Também temos os agricultores, os europeus, que eles começaram a plantar a cevada, né? A uva. E além disso, tem os pescadores que vivem no litoral, dependem da pesca. E os indígenas, que são ainda aquele povo resultante das missões que não existem mais praticamente, tá? Nós vamos agora para a página 112, um pouquinho sobre o relevo no sul, né? Ela é dominada em sua maior parte por duas divisões Planalto brasileiro. O Planalto Atlântico, né? E o Planalto Meridional, tá bom? Vamos lá. As principais características do relevo de lá é que eles chamam umas terras que são chamadas de pampas gaúchas, que essas terras elas ocupam quase 176 mil quilômetros, né, de extensão. Eles chamam essas terras, pessoal, porque elas são propícias, são terras boas para a criação do gado, né? As coxilhas, que deu origem aos pampas gaúchos, tá? Então, terras, elas não são de elevação, né? São colinas de baixa altitude, é uma paisagem muito bonita. O Planalto Meridional, né? Ele abrange grande parte das terras da região sul
E é formado, tem um lugar lá que tem o maior destaque, a maior elevação, né? Que é a Serra Geral. E o Planalto Atlântico fica próximo ao oceano e é formado por terrenos, né, cristalinos que a gente encontra próximo ao litoral, tá bom? A hidrografia lá tem 3 bacias importantes, né? Primeiro, a bacia hidrográfica do Paraná. E o Rio Paraná é muito importante por 2 coisas. Pela questão do aproveitamento da navegação fluvial, né, transporte, e pela produção de energia, já que lá tem a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, tá? A bacia hidrográfica do Rio Uruguai tem os rios importantes, como Rio do Peixe, Chapecó. Ela está localizada no Rio Grande do Sul, tá? E a bacia hidrográfica do Sudeste, né? Ela vai todo o litoral, pega todo o litoral. E tem os rios de destaque, que é Cubatão, Tubarão e etc. Então, essas 3 bacias são as mais importantes da região, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, como eu falei, para não jogar muita informação para vocês. Vocês vão responder a página 109 a 111 e a 114, tá bom? Por favor, quando eu postar o gabarito, procurem corrigir. Aqueles alunos que já me mandam já sabem que eu falo que tá errado, que tá correto. Então é importante vocês estarem mandando essas atividades para mim, tá bom? E ter atenção no que vocês precisam consertar, tá? Certo? Então fiquem com Deus.